A Wall Street diz que o IPO da OpenAI vai criar trilionários, mas a verdade é bem mais sombria. Isso pode destruir sua aposentadoria. Há uma falha oculta na contabilidade deles que ninguém comenta. A receita atingiu 25 bilhões de dólares em 2026 e continua crescendo. Eles querem um IPO de 750 bilhões a 1 trilhão de dólares. Isso é de 30 a 40 vezes o que eles realmente geram em receita. Todo mundo está comemorando como se fosse uma corrida do ouro da tecnologia. Mas isso não é riqueza. É uma bomba relógio financeira que pode desencadear o caos em toda a Wall Street. A avaliação do IPO da OpenAI é o tipo de número que quebra todas as regras para uma empresa de software. Isso só funcionaria se eles dominassem todo o mercado global de IA e reduzissem os custos operacionais a quase zero, o que é improvável diante do que é necessário para construir e operar esses sistemas. Negócios de software são muito valorizados porque geram caixa de forma previsível, com quase nenhum custo extra por novo cliente. A OpenAI, bem, é o oposto. Existem contas enormes de infraestrutura, necessidades massivas de energia e refrigeração, e despesas que crescem junto com cada novo usuário. Investidores são convidados a apostar grandes quantias, confiando que tudo dará certo no futuro, apesar dos altos gastos iniciais e do consumo elevado de caixa. É ousado, mas sair da receita de hoje para 1 trilhão de dólares é um salto enorme, daqueles que só funcionam no papel. Chegar a esse nível exigiria que tudo saísse perfeito, algo raro na tecnologia. Pense assim, uma casa normal de 500 mil dólares em um subúrbio tranquilo fica sobre uma fundação sólida, com estrutura confiável, manutenção em dia e encanamento funcionando. Todo mundo concorda com esse preço porque a estrutura é comprovada e confiável. No terreno ao lado, alguém está tentando vender um arranha-céu de vidro reluzente de 100 andares por 8 milhões de longe. Parece impressionante, mas de perto é só fachada. Não há fundação sólida, nem esqueleto de aço ancorado na rocha. Cada andar, cada painel de vidro, cada pessoa lá dentro está apoiada em nada que pudesse sustentá-lo. É exatamente isso que o capital de risco está fazendo com a IA. Ele está mantendo toda a estrutura de pé, por enquanto. A carga esmagadora é implacável, um custo crescente da infraestrutura de IA. Diferente do software comum, a IA não se beneficia do custo marginal zero. Toda vez que alguém digita um prompt, hardware físico precisa ser acionado e consumir recursos. Buscar no Google ou baixar um arquivo da nuvem custa centavos, pois é só uma consulta ao banco de dados. Já a IA generativa é algo totalmente diferente. Quando o modelo gera um parecer jurídico ou uma imagem em alta resolução, ele faz mais do que buscar dados existentes. Ele realmente cria algo novo do zero, e esse é o grande avanço. Agora a questão é, até onde isso pode ir e quão bem funciona? É um processo muito mais caro do que a humanidade está disposta a pagar. E esse dinheiro precisa vir de algum lugar. A OpenAI está perdendo dinheiro em um ritmo difícil de imaginar. Atualmente, dados internos indicam que eles perderão ao menos 14 bilhões de dólares em 2026 apenas para manter as operações e os modelos ativos. As revisões internas recentes elevam esse valor para 25 bilhões de dólares ou mais, à medida que aumentam o poder de computação em busca do próximo avanço. E não para por aí. A queima anual de caixa pode disparar para 57 bilhões de dólares só em 2027. Somando tudo, a queima acumulada de caixa até 2030 agora está em torno de 665 bilhões de dólares. Isso é mais de 111 bilhões de dólares a mais do que eles previam há apenas alguns meses. O motivo? Os custos de infraestrutura aumentaram muito além do planejado. Energia, data centers personalizados e upgrades contínuos de chips custam mais que o previsto. Cada dólar de receita que eles arrecadam custa muito mais para ser gerado. O crescimento não resolve esse problema, ele piora. Mais usuários significam mais solicitações. Mais solicitações ativam mais hardware, aumentando os prejuízos. Isso já está no modelo. Para evitar que os servidores sejam desligados e garantir de 18 a 24 meses de fôlego, a OpenAI espera arrecadar até 60 bilhões de dólares com esse IPO, não para dominar o mundo ou abrir novos escritórios, mas sim para manter a empresa viva. Se o dinheiro não surgir, alguém terá que assinar um cheque. Então, por que Wall Street esvaziaria suas contas para alimentar a máquina? Eles conhecem o prejuízo e veem o rombo crescer. Mesmo assim, o plano é entregar 100 bilhões de dólares como se nada fosse. O mercado de ações funciona como um sistema fechado, tipo um encanamento. Há uma quantidade limitada de dinheiro circulando em ações, títulos, fundos, contas de aposentadoria e reservas.
O valor total não aumenta só porque alguém deseja mais. Cada dólar investido nas ações da OpenAI vem de outro lugar. Quando grandes quantias são retiradas rapidamente, tudo a jusante fica sem recursos. Os compradores capazes de assinar um cheque de 100 bilhões de dólares não são operadores pequenos nem investidores de varejo que usam aplicativos, mas sim gigantes. Fundos soberanos do Oriente Médio, planos de pensão do governo, grandes fundos mútuos e fundos patrimoniais não mantêm grandes montantes em caixa. Dinheiro parado perde valor com a inflação. Cada dólar deve ser totalmente investido, seguindo regras rígidas. Para entrar no IPO da OpenAI, esses fundos precisam liberar recursos. Eles começam pelos ativos mais fáceis de movimentar sem causar caos, como a Apple, cujas ações são muito líquidas, com milhões de ações negociadas todos os dias. Então, os fundos vendem grandes blocos e o preço começa a cair quase imediatamente. Eles fazem o mesmo com outras ações, como Tesla e Amazon. Gestores retiram dinheiro de vencedores do e-commerce e investem na tendência do momento. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Ações suaves, pois há vendas intensas no mercado e os preços caem. O rebalanceamento forçado inicia em todos os portfólios, mas isso é só a primeira onda. O verdadeiro impacto vem depois. Algoritmos de negociação monitoram cada movimento e aumento de volume. Ao ver grandes blocos sendo movimentados, eles disparam operações vendidas automáticas para proteção. Os formadores de mercado, as empresas que mantêm o sistema funcionando, vendem ainda mais das mesmas ações para se manterem neutros. Os preços caem mais rápido. Preços caem e acionam stops de investidores que não planejavam vender. Mais vendas surgem, as posições vendidas automáticas se intensificam e o pânico se reforça. E assim, um ciclo vicioso começa a girar. Empresas sólidas e lucrativas, que sustentam a maioria dos 401(k)s e fundos de pensão, são vendidas só para financiar o novato. O dinheiro é tirado de vencedores para cobrir perdas bilionárias de uma empresa. O setor de tecnologia não despenca por causa de lucros baixos. Ela quebra porque o vácuo de liquidez dos IPOs força vendas agressivas no mercado. Por isso, o IPO da OpenAI vai quebrar o mercado de ações. O mecanismo de financiamento já destrói valor em outros lugares antes das ações serem negociadas. O escoamento é real, e a suposta rede de segurança na qual todos estão contando bem. Essa é a próxima na linha de fogo. A fuga de liquidez é brutal. Grandes fundos vendem Apple, Tesla e Amazon para juntar bilhões para a OpenAI. Isso vai prejudicar alguns preços no curto prazo. Mas os 7 magníficos, esses são monstros. Microsoft e Nvidia sozinhas têm trilhões em valor de mercado, com balanços que parecem inquebráveis. Elas têm recursos de sobra e fluxos de caixa enormes. Elas vão absorver o choque e possivelmente apoiar a OpenAI se algo der errado. Grandes empresas de tecnologia já salvaram a situação antes e farão isso novamente, certo? A Microsoft já investiu bilhões na OpenAI e possui uma grande fatia da empresa. A Nvidia está ligada à venda de chips justamente para esse tipo de infraestrutura de IA. Se alguém suportaria um rombo de liquidez de 100 bilhões de dólares sem hesitar, seriam eles.
À primeira vista, faz sentido, mas isso não vai acontecer. Microsoft e Nvidia não são a salvação. Estão presas ao mesmo barco afundando que a OpenAI. As conexões são tão profundas que, quando uma começa a afundar, as outras vão junto. Vamos começar pela Microsoft. Eles não estão apenas fazendo aportes como uma aposta paralela. Eles possuem cerca de 27% da OpenAI, uma participação avaliada em aproximadamente 135 bilhões de dólares. Mas isso pode dobrar para 270 bilhões de dólares se a OpenAI atingir a avaliação de $1 trilhão que todo mundo está comentando. Eles garantiram uma fatia de 20% da receita da OpenAI até pelo menos 2032. O essencial, como o dinheiro de fato circula. Uma grande parte do investimento original de 13 bilhões de dólares não veio em dinheiro vivo, veio como créditos do Azure. A OpenAI usa esses créditos para pagar a Microsoft pelo aluguel dos servidores, fazendo com que o dinheiro saia e retorne para a própria Microsoft via receita de serviços de nuvem. É um ciclo fechado que parece ótimo até dar errado. Está preocupado que a IA acabe com seus rendimentos futuros? Não se preocupe, temos a história real. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever antes que os algoritmos façam isso por você. Se o IPO for realmente analisado e a avaliação desabar, ou se o cash burn obrigar a OpenAI a reduzir drasticamente o uso dos servidores, o ciclo inteiro quebra. A Microsoft perde praticamente da noite para o dia seu maior cliente individual do Azure. Esses data centers de IA feitos sob medida não servem para armazenamento em nuvem comum. São especializados para cargas de IA pesadas, resfriamento líquido, alto consumo de energia e configurações personalizadas. A receita será impactada diretamente. Cerca de 45% dos aproximadamente 625 bilhões de dólares de backlog comercial da Microsoft estão atrelados a compromissos com a OpenAI. Quando os resultados financeiros são divulgados, a especulação acaba. Um grande cliente a menos põe bilhões em receita em risco. A Nvidia está exatamente na mesma armadilha, talvez até pior. O negócio de data centers deles cresceu muito devido a laboratórios de IA avançados como a OpenAI, que consomem muitos chips. Mais de 80% do recente crescimento dos data centers vem desse pequeno grupo de clientes. A Nvidia projeta que esses pedidos continuarão. Até o final de 2027, eles estão projetando $1 trilhão em receita acumulada de data centers. A maior parte disso depende da OpenAI e dos outros laboratórios continuarem fazendo pedidos. Se o IPO causar um choque de realidade e houver cortes de gastos, esses pedidos somem rápido. O sonho de $1 trilhão vira um ponto de interrogação de um dia para o outro. Os supostos salva-vidas estão se afogando junto com o cara que deveriam salvar. Sem resgate, sem absorção, apenas um colapso conjunto quando a pressão por caixa fica forte demais. Isso não vai parar em duas empresas. Os 7 magníficos, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla, atualmente representam de 33% a 35% de todo o S&P 500, um de cada $3 no plano de aposentadoria. 401k do americano médio está concentrado nos balanços dessas 7 empresas. Quando a queima de caixa da OpenAI cria o vácuo de liquidez que mencionamos antes, a fundação começa a rachar. Os fundos percebem o risco cedo e começam a vender. Isso leva fundos de índice passivos a venderem ações automaticamente. O que era algumas vendas para financiar um IPO vira um colapso do setor. Trilhões em valor de mercado desaparecem. Não porque os negócios pioraram, mas porque movimentos forçados ligados às contas da OpenAI se espalham por tudo. Por isso, o IPO da OpenAI vai abalar o mercado de ações. A rede de segurança em que todo mundo confiava revela-se a maior vulnerabilidade do sistema. Quando ela se rompe, atravessa todo o índice. Cada conta de aposentadoria que parecia segura é atingida. A própria estrutura do mercado começa a falhar no momento em que o poço de liquidez expõe o quão interligado tudo está. O dano se espalha, queira alguém ou não. Abrir o capital? Isso é quase sentença de morte. A OpenAI sempre viveu nas sombras como empresa privada. Esse era o bilhete dourado deles. Eles podiam acumular perdas catastróficas e mantê-las enterradas sob camadas de mágica do capital de risco, comunicados à imprensa e um hype incessante sobre dominar o futuro de tudo. Os investidores acreditaram porque parecia bom. Diziam que as contas iam fechar sozinhas. E todos repetiam isso para si mesmos. Prejuízos de 14 a 25 bilhões de dólares para 2026, saltando para 57 bilhões em 2027.
A queima de caixa acumulada agora foi revisada para 665 bilhões de dólares até 2030. Tudo isso ficou guardado a 7 chaves. Só o círculo interno via o quadro completo. Todo o resto recebia a versão polida. Essa avaliação, um castelo de cartas, só se sustentou porque ninguém tinha acesso aos livros contábeis reais. Quando eles protocolam a papelada para abrir o capital, perdem essa proteção e entram em vigor as regras rígidas da SEC. Nada de se esconder atrás de NDAs, vazamentos seletivos ou slides de "confie em nós". Wall Street recebe a verdade sem filtros pela primeira vez, e a verdade é brutal. Os documentos protocolados vão expor a proporção real. Gastos com infraestrutura de IA estão descontrolados. Redes elétricas refeitas, data centers com resfriamento líquido e alta demanda de energia. Chips são atualizados a cada 18 meses porque o hardware queima rápido. Enquanto isso, os lucros para o usuário final demoram a surgir e os prejuízos são estruturais, não passageiros. Cada novo usuário não traz dinheiro fácil, ele multiplica o prejuízo. O que o mercado avaliou como um aplicativo digital leve acaba sendo exposto como um projeto industrial pesado, sem margem para erro. De repente, o sonho de $1 trilhão é analisado de perto. Investidores que antes acreditavam agora enfrentam a realidade. O IPO vai ficar muito abaixo do hype, sinalizando desastre para todo o mercado, ou será reduzido ou cancelado completamente, o que é ainda pior. Wall Street teria que admitir que a equação central falha. O crescimento da receita não supera os custos de infraestrutura. A avaliação de $1 trilhão do mercado privado de startups de IA sofreria o mesmo choque de realidade de uma só vez. Fundos estão se desfazendo rapidamente de tudo ligado à IA. O que era um movimento forte virou uma bolha supervalorizada de repente. Por anos, o financiamento privado permitiu que a OpenAI agisse sem respeitar muito as regras. Métricas ajustadas inflaram a narrativa. Despesas monstruosas foram escondidas sob o rótulo vago de P e D. Eles venderam o sonho de margens altíssimas, típicas de software. O governo federal não entra nesse jogo. As regras da SEC exigem contabilidade real, ou seja, cada peça de hardware deve ser tratada como um ativo industrial depreciável. Aqui, a realidade financeira pesa. Essas GPUs personalizadas dos modelos de ponta não são infraestrutura duradoura como uma torre de celular ou cabo submarino. Um chip de IA de ponta permanece competitivo por talvez 24 a 36 meses antes que uma arquitetura mais nova o torne obsoleto. Operar dezenas de milhares ou centenas de milhares de GPUs em data centers gigantescos é brutal. As divulgações regulatórias terão que mostrar bilhões em baixas de hardware todo trimestre. As margens brutas ficarão muito negativas. Eles já perdem dinheiro só com a física da computação, antes mesmo de salários ou eletricidade. A OpenAI precisará revelar os gargalos do mundo real que limitam sua expansão. Construir um cluster de IA de 1 gigawatt não é só comprar chips, é garantir eletricidade suficiente. Atualizar uma rede regional significa centenas de quilômetros de linhas de alta tensão, subestações e esperar anos por transformadores abaixadores que já estão em atraso. Os prazos de entrega em vários mercados chegam a 48 meses. Nem dinheiro nem propaganda fabricam transformadores ou mudam as leis da física. O modelo de crescimento encontra um limite. Eles não conseguem captar energia rápido o bastante para o ritmo do consumo de caixa. Quando as divulgações auditadas vêm a público, todos veem a verdade. Economia unitária negativa e gargalos de infraestrutura que duram anos. Os algoritmos mudam instantaneamente. De repente, o ecossistema adjacente à IA, Nvidia, Microsoft, AMD, os gigantes de nuvem, são reavaliados. Isso causa danos reais ao sistema financeiro. Hedge funds e investidores pegavam empréstimos usando grandes empresas de tecnologia como garantia e aumentavam suas posições. Quando saem as divulgações regulatórias, esse valor em papel some de repente. Os fundos correm para vender qualquer coisa que conseguem. Tecnologia, setor industrial, bens de consumo básicos, qualquer ativo com mais liquidez. A dor não para nas ações. Os mercados de crédito sentem o impacto em seguida. Spreads dos títulos corporativos sobem à medida que investidores percebem que o milagre da produtividade da IA era ilusório. Empresas que se endividaram para investir em IA agora parecem sobrecarregadas. Se grandes laboratórios não lucram, as empresas que adotam essa tecnologia mais adiante na cadeia parecem ainda mais arriscados. A torre privada de avaliação de IA de $1,6 trilhão implode. Nada disso acontece por causa de um tweet viral ou de uma teleconferência de resultados ruim. Isso ocorre porque a SEC exige uma transparência que os mercados privados não pedem.
Trilhões em riqueza no papel evaporam não por medo, mas por uma aritmética que não pode mais ser ignorada, e as consequências continuam se espalhando. As restrições físicas já pressionam a cadeia de suprimentos da Nvidia ao limite. Linhas de produção de chips estão sobrecarregadas, a capacidade de encapsulamento especializado é limitada e falta memória de alta largura de banda. Uma desaceleração nessas áreas pode deixar bilhões em capacidade ociosa, tornando o boom dos data centers um cemitério de clusters incompletos. As rachaduras se formam agora, mais profundas do que as manchetes deixam transparecer. Veja como essas pressões físicas ameaçam todo o império de chips da Nvidia e como um elo fraco pode causar nova queda. Confira a continuação, porque a cadeia de suprimentos da Nvidia pode abalar ainda mais o mercado começando deste ponto.